Bom, e como eu acabei de falar, no quadro Momento Empreender da sexta-feira, você já sabe que a nossa conversa é com o economista, com o consultor, com o palestrante, Otílio Rodrigues. Bom dia, Otílio. Otílio, nós, desde o ano passado, 2020, 2021, né, que a gente vem vivendo essa questão da pandemia do coronavírus, que, obviamente, afetou a economia também, né? Foi uma crise de saúde pública que, obviamente, se refletiu na economia não só do Brasil, como do mundo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê esse momento econômico atual aqui no Brasil. Muito bem. Bom, então, como você bem disse, a crise, ela primeiro é de saúde, é sanitária, né, que a vida é o bem mais precioso, e a gente está vivendo aí uma crise jamais vista nos últimos 150 anos, né? A última grande pandemia foi em 1918. Se compara à gripe espanhola, né, Otílio? Isso, exatamente, né? E, assim, essa seguramente, se não fosse a ciência, teria sido até maior, né? Estima-se que 200 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia da gripe espanhola, né? Na peste negra, lá no século XIV, aproximadamente 2/3 da população da Europa desapareceu também. E dessa vez, agora, se não fosse as vacinas e a ciência e todas as pesquisas sobre os cuidados que rapidamente foram identificados, tem sido muito pior. Agora, tão grave quanto o aspecto da saúde é a questão econômica, né? Então, todos nós fomos afetados, e agora a gente está aí na proximidade da retomada do normal, e eu estava refletindo assim, nós estamos aí sofrendo, a população, do ponto de vista da economia, a coisa que mais incomoda nesse instante é a questão da inflação, né? Então, as pessoas, as famílias têm sentido aí o efeito do aumento de preços, né? Então, para você ver o índice do IPCA, que é o índice de preços por atacado, o índice de preço ao consumidor ampliado, o IPCA, que é calculado pelo IBGE, ele mediu no mês de julho 0,96% ao mês. Nos últimos 12 meses, chegou a 8,99%. Agora, a inflação das famílias é muito maior. O que a gente percebe aí é que o aumento dos preços dos alimentos, essa semana mesmo a gasolina aumentou, e complica a vida das famílias, né? Exatamente, só cortando um pouquinho, exatamente o que eu ia lhe falar, independente dos índices, né, às vezes o aumento é muito maior até do que o que apontam as estatísticas, né? Nos itens básicos, quando você vai ao supermercado, nas coisas básicas como mensalidade escolar, contas de energia, gasolina, quer dizer que são coisas básicas, né? E aí, seguindo o seu raciocínio, eu queria que você falasse de que forma isso afeta as famílias. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, a inflação, assim, o fenômeno da inflação é o aumento de preços, né? Agora, o efeito, a consequência disso nas famílias é a perda do poder aquisitivo. Por quê? Porque as famílias, normalmente, elas têm uma renda fixa. Por exemplo, o salário, ele é ajustado uma vez ao ano, né? O profissional liberal também, que cobra os seus honorários, ele não pode estar reajustando os seus honorários a todo instante. O empresário também, né, que tem lá o seu comércio, não pode também, muitas vezes eles não têm poder para determinar os preços são determinados pelo mercado, o pequeno empresário, né? Os grandes empresários não, eles têm poder. Então, a consequência direta da inflação é a perda do poder aquisitivo. Imagine uma pessoa que tem um salário de R$1.000, né? Se você tem uma inflação aí em torno de 10%, aquilo que ele comprava com R$1.000 em um período, um ano depois ele precisa de R$1.100 para comprar as mesmas coisas. Ou então, se a renda dele continua fixa,
o que ele compra agora com 1.000 é o que ele comprava com 900 há um ano atrás. Então, a consequência direta é a perda do poder aquisitivo das famílias. E aí, qualidade de vida, vai ter que reduzir o consumo, essa é a consequência, vai ter que reduzir a alimentação, trocar por marcas mais baratos, e aquilo que ele consegue, porque, por exemplo, a mensalidade da escola não consegue reduzir, né? Não é porque a inflação deu 5% que a escola vai reduzir 5%. Então, essa é a consequência direta da inflação na vida das pessoas. O que você apontaria, além da redução do consumo, do que se pode reduzir, porque algumas coisas, como a mensalidade, por exemplo, não se pode reduzir, né? Conta de energia, pelo amor de Deus, nesse calor de picos também fica difícil reduzir. Então, assim, o que você apontaria como alternativas para a gente se defender disso, para a gente, né, se sair da melhor forma possível nesse quadro? Olha, primeiro, não existem milagres, né? Agora, um passo de cada vez, pequenas mudanças incrementais ao longo do tempo produzem efeito. A primeira recomendação que eu colocaria, e essa eu aplico na minha vida pessoal, é o registro de tudo quanto você gasta, né? Porque a partir do exame da sua estrutura de gastos, né? O que você gasta com alimentação, com habitação, com vestuário, com educação, com saúde, com transportes, que são os itens básicos que o IBGE calcula. Ele calcula 9 grupos, né? 9 categorias de gastos que uma família normalmente tem. Então, a primeira providência seria esse registro. A partir desse registro, você consegue examinar aquilo que pode ser cortado, eliminado. Quem não faz esse registro, aí fica numa situação difícil, porque aí depois vai se endividar, vai cair nos juros do cheque especial, do cartão de crédito, e aí de empréstimos e tudo mais, fica muito complicado. Uma segunda estratégia seria você aplicar aquilo que sobra no mercado financeiro, tentando se proteger um pouco e ganhar com rendimentos, né? A chamada renda passiva. O objetivo é isso. Então, por exemplo, a vida do investidor hoje não está fácil, né? Porque se nós temos uma inflação de 8% ao ano, a Selic, que foi a taxa básica de juros, foi definida na última reunião em 5,25%, e a sinalização é de subida para ver se tenta barrar a inflação. É uma maneira que o Banco Central procura de barrar a inflação. Então, se você tem uma Selic de 5,25%, a poupança ela rende 70% da Selic. Por isso que eu digo que a poupança é o pior investimento que tem. Então, 70% de 5,25 dá 3,68. Então, o investidor vai ter que procurar meios alternativos, porque poupança ele está tendo uma perda direta. Então, a inflação está 8% ao ano e ele está ganhando 3,68, metade, ele está tendo um prejuízo. Agora, quais são as alternativas que tem? Aí você teria que se proteger em outras alternativas de risco. Tudo na vida tem risco. A poupança e os fundos de renda fixa, apesar de serem chamados de renda fixa, as pessoas brincam que, na verdade, é perda fixa. Então, eu diria para você, respondendo a sua pergunta, primeiro é cortar os gastos, e o segundo, aquilo que é supérfluo, aquilo que não é necessário, e o segundo é procurar ganhos alternativos, como, por exemplo, na Bolsa de Valores. Aí, nesse momento agora que a situação está difícil para renda fixa, para perda fixa, então você vai ter que procurar uma alternativa, seria você montar uma carteira de ações. É claro que isso no curto prazo não resolve, não. Eu estou pensando aí no longo prazo, né? Essa seria isso seria para uma possível aposentadoria, digamos assim. Isso, exatamente, porque assim, olha, a gente tem que estar de olho no momento atual, né? Então, no momento atual, a única saída é cortar gastos ou aumentar a renda. Então, se você fazer alguns trabalhos alternativos, procurar. Então, eu teria essas 3 alternativas. Ou você corta gastos, ou você aumenta a renda, ou você tenta ganhar renda no mercado financeiro. São várias alternativas. Agora, paralelamente a isso, simultaneamente a isso, eu diria, a gente uma carteira futuro.
a gente fala aposentadoria, eu não penso em me aposentar nunca, sabe? Eu quero estar trabalhando sempre. As estatísticas mostram que quando você se aposenta, o índice de mortalidade aumenta. Então, você tem que estar... Agora, você precisa desacelerar, né? Você não pode mais continuar no mesmo ritmo de trabalho. Só que para você tomar essa decisão de desacelerar, você tem que ter um rendimento financeiro. Agora, do presente, a situação está difícil, vamos então nos proteger contra o futuro? Então, eu digo o seguinte, hoje é possível você montar uma carteira de dividendos, de ações, né, de bons pagadores de dividendos, porque qual é a vantagem pensando no longo prazo, né, pensando no longo prazo. Então, não tem solução milagrosa de curto prazo. Curto prazo, ou você corta gastos, ou você aumenta, ou encontra uma maneira de ganhar mais, né? Agora, simultaneamente a isso, vamos pensar no futuro, construir uma carteira previdenciária, eu não diria para aposentadoria, mas para um dia você ter maior liberdade para viajar, para relaxar, para não ter que trabalhar exaustivamente para pagar as contas, porque é uma vida cruel você trabalhar o mês inteiro só para pagar conta, só para pagar conta. Então, a ideia aí que eu quero lançar para você seria o seguinte, montar uma carteira de dividendos a R$100 hoje, você pode adquirir ações. Olha, uma ação do Banco do Brasil custa R$30, uma ação da Petrobras custa R$29, R$30, uma ação do Brasil. E aí, Itaú, Banco do Brasil, BB Seguridade, Petrobras, são boas pagadoras de a antiga Vale do Rio Doce, que hoje é chamada Sol Vale. Então, essas empresas, elas pagam bons dividendos, né? Por exemplo, a Companhia Paulista de Transmissão, a CESP, que seria a antiga CEPIS aí do Piauí, que eu não sei como que chama hoje, mas aqui em São Paulo é a CESP, ela é uma das melhores pagadoras. Ela pagou 8,82% de dividendos nesse último ano. Isso é muito maior do que todos os rendimentos que você tem. Aí, além do mais, a ação tem o preço da ação, o valor patrimonial, ele pode se valorizar, mas você se vender. Então, o que eu sugiro para se proteger contra o futuro é montar uma carteira de dividendos. Todo mês você escolhe lá 5 ações, né? Então, Banco do Brasil, Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú. Então, você montaria essas empresas que não são grandes empresas, né? E são boas pagadoras de dividendos. Em um mês, você compraria ali 2 ações, 3 ações, o fracionário, e aí deixa o tempo correr, esquece, deixa o tempo correr. E daqui a algum tempo, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, você pode conquistar a sua liberdade financeira. Essa seria, assim, a minha vocação aí para os nossos telespectadores. Bom, o primeiro passo, que foi a questão, né, do conter gastos, né, de você fazer realmente aquela planilha, você me mandou, eu lhe agradeço, quero aproveitar para lhe agradecer aqui, porque eu tive uma semana assim, bem corrida, mas agora aproveitando que estou conversando com você, muito obrigada pelo arquivo que você me mandou, com as dicas todas, estou começando a aplicar na minha vida, viu? E o segundo passo, quando eu falo numa carteira para uma possível aposentadoria, seria aposentadoria entre aspas. Entre aspas, porque eu concordo com você. Eu também não pretendo me aposentar, porque quando a gente se aposenta, parece que acaba a motivação. Não é? Enquanto você está trabalhando, você está produzindo, você está motivado, você está sonhando. O meu pai faleceu aos 80 anos, trabalhando, cheio de planos e projetos. Porque ele dizia isso, que quando você para de sonhar, quando você para de projetar alguma coisa, você perde a motivação e o sentido da vida, né? Então, eu diria uma aposentadoria, entre aspas, que seria só esse desacelerar para quê? Para você poder, numa determinada fase da vida, ter uma qualidade de vida melhor. Né? Já que os compromissos com o colégio, de filho, com certas coisas diminuem, você vai ter uma qualidade de vida melhor e poder investir mais em você mesma, viajar mais, enfim.
Estudar, viajar, sair com os amigos, isso tem que estar ocupado, né? Tem alguém já falou, não lembro quem, que é o seguinte: você morre quando as suas aspirações são menores do que as suas lembranças, entendeu? Então você envelhece quando você percebe que você fala, eu tinha isso, eu fiz aquilo, eu era assim naquele tempo. Então, essas pessoas, o passado é maior do que o futuro. E a gente, pegando esse gancho aí do que você falou do seu pai, a ideia é que o nosso futuro seja maior do que o nosso passado. Então, a gente tem que estar pensando que vai viver para sempre. A gente sabe que um dia não vai mais estar aqui, mas não vamos pensar assim. A gente vai pensar eterno, que vamos trabalhar, vamos fazer projetos, vamos cultivar os nossos sonhos. Agora, tudo isso tem que ter dinheiro. Se não tiver dinheiro, a vida é cruel no Brasil, porque a aposentadoria é limitada e as pessoas, apesar de não terem esses gastos com filhos e com colégio e outras coisas, mas, por outro lado, aumenta muito os gastos de saúde, né? De exames, de laboratório, de hospital, de remédios. Aí é cruel. Então, eu acho que o momento é agora da gente se preparar para ter essa independência financeira lá na frente. E aí a carteira de ações é o melhor. No longo prazo, o melhor investimento que existe é o mercado de ações. Certo. Otílio, só uma última dúvida. Para montar essa carteira de ações, de quanto, por exemplo, você tem que dispor, ou deve dispor, da sua renda total, para investir e ir montando, obviamente, aos poucos, essa carteira de ações? Porque, como você disse, não tem milagre imediato, né? Tudo tem que ter planejamento e acontece com o tempo. Olha, vamos pegar exemplos da vida real, né? Eu pego, por exemplo, o Japão. O Japão é o país que, assim, se destaca por isso. A poupança média das famílias japonesas é 35%. Então, se você pega a média de todos os japoneses, tá? De cada 100 unidades monetárias que eles ganham, eles gastam 65 e economizam 35 unidades monetárias. Então, 35% do que eles ganham, eles economizam. Eles têm a maior poupança do mundo, e por isso que é um dos países mais ricos, né? Você vê que tem uma melhor qualidade de vida, longevidade, qualidade de vida, tudo funciona. Agora, o mínimo, Edilene, o mínimo é 10%, tá? 10% do que você ganha tem que ser poupado. Agora, um bom número, vamos buscar os 35%. Se fizer devagarinho, com calma, né? Se você fizer isso que nós estamos recomendando, de fazer o registro, né? O japonês, depois eu posso fazer um programa específico só sobre o método japonês, o Kakeko, que é Kagedo, uma coisa, eu não me lembro agora exatamente a palavra, porque eles, ao invés de usar planilhas e dispositivos e aplicativos, eles usam um caderno, viu? Um caderno, e eles anotam gasto por gasto, porque a neurociência já demonstrou, e eles nem sabiam disso quando começaram a fazer, a neurociência demonstrou que quando você escreve, a memorização, a absorção é maior do que quando você digita, entendeu? Então, o método deles é de escrever num caderno todos os gastos que ele tem. É isso daí que a dica que eu dou seria essa, entendeu? 35%. Gostei do método de escrever, sabe? Eu gosto, quando eu escrevo, realmente é engraçado que quando eu estou escrevendo uma matéria, por exemplo, a partir no momento que eu escrevo, que eu termino, a matéria já está na minha cabeça todinha. Eu não preciso nem reler, porque no escrever eu já vou memorizando. O nível de absorção é maior, de compreensão, de memorização. Isso está demonstrado pela neurociência, entendeu? A digitação é diferente do ato de escrever. Então, é outra dica aí. Ótimo, meu querido, muito obrigada pela sua participação. É sempre muito bom conversar com você. Se a gente pudesse fazer o programa todinho, só com você. Porque tem tanta informação rica, né? Tanta coisa boa para se aprender com você. É muito bom. Muito obrigada pela sua participação, viu? Ótimo dia para você. Ótimo fim de semana para você. Obrigado, um abraço.